Saudações, amados irmãos, paz e graça seja convosco. Meu nome é Albino Alberto João, estou aqui em Moçambique e novamente estamos aqui para darmos continuidade assim à nossa série de Apocalipse. Nós tivemos aqui um pouco de pausa porque eu fiz assim uma viagem da minha província para a capital do meu país, que é aqui Maputo. Então, vou dar aqui continuidade assim à série de Apocalipse e hoje vamos assim ver o capítulo 5 de Apocalipse. De lembrar que no capítulo 4 nós vimos aí a adoração ao Deus Criador, aquele que fez os céus e a terra. Ele merece toda a honra, toda a glória. E nós também vimos que Deus colocou um dia para que nós pudéssemos lembrar dele como nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. Nesse caso, o dia é o sábado. Então nós vamos ver assim agora o capítulo 5, a adoração ao Cordeiro de Deus. Vamos agora para Apocalipse capítulo 5, versículo 1, onde nós vamos ver assim detalhes mais acerca do livro de Apocalipse, detalhes mais acerca da visão que João teve no trono de Deus. Então acompanhe comigo aí Apocalipse capítulo 5, versículo 1, eu estou com a minha Bíblia aqui, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João nos fala que ele teve novamente a visão, ainda no trono de Deus. Ele viu a Deus tendo assim um livro selado com 7 selos na sua mão direita. Que livro é esse? O que significa selos na Bíblia? Então nós vamos ainda descobrir isto ainda mais pela frente. É importante começar aqui a dizer que a palavra selo ela pode ter vários significados. E um deles aqui que nós vamos destacar é o carimbo. Um dos exemplos que nós podemos encontrar para fundamentar assim esta resposta de que o selo pode ser um carimbo, nós encontramos em 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. Nós lemos assim: Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Então encontramos aqui a rainha Jezabel pegando assim o anel de Acabe, que tinha assim o selo, vamos também dizer, o carimbo. Ela assim carimbou as cartas, e mandou assim para o destinatário ou o lugar que deveria chegar. E outro exemplo também que nós podemos ter é o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 11. Um selo, também no passado, era usado para poder fechar alguma coisa. Vejamos só, Isaías, capítulo 29, nos versículos 11, nós lemos assim: Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Ora, lê isto. E ele dirá: Não posso, porque está selado. Então veja só, aqui o selo tem o significado de carimbo, ou também podemos dizer algo que era usado para poder autenticar ou validar assim um documento. Então, quando é dito agora que Deus, na sua mão direita, ele assim tem um livro selado com 7 selos, quer dizer então que o livro tem que ser aberto. E aí então que nós vamos ver agora a outra pergunta, uma pergunta muito desafiadora. Quem é que pode abrir assim o livro selado? O que você acha? Vamos para Apocalipse 5 ainda, versículo 2. Vai dizer assim: E vi um anjo forte, brandando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aqui está a pergunta desafiadora. Quem é digno? Quem merece? Quem pode abrir o livro selado? Meus irmãos, quando nós prosseguirmos ainda aqui na leitura, no versículo 3, vamos prosseguir, diz assim: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Veja então que não havia ninguém, nem no céu, estamos a dizer lá, os anjos, os 24 anciãos, e outros salvos também estão lá, além dos 24 anciãos. Eles não eram dignos. E quando nós lemos a Jó capítulo 4, versículo 18, vai dizer que até os anjos não podiam abrir. Quer dizer, os anjos não são santos como Deus.
Deus é mais santo, Deus é santíssimo. Então, não havia ninguém nem no céu, nem na terra, então não te digo, meu irmão. Porque segundo Romanos 3, versículo 23, vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, ninguém é digno, ninguém vai merecer ir até o trono de Deus, na destra, ou seja, ir lá onde está sentado Deus, pegar aquele livro selado para poder abrir. Não havia ninguém. Eu estou falando aqui rindo, né? Mas é uma tristeza. Tanto é que João, ainda no versículo 4, ele vai dizer, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Por que João estava chorando? Porque ele sabia que naquele livro há algo importante, há algo mais Deus a revelar acerca da história da humanidade. Vamos aqui ainda prosseguir na nossa leitura. Então João, ele vai receber as boas notícias. Qual é a boa notícia? Vejamos só. No versículo 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui está aquele que é digno de abrir o livro selado. Mas antes vamos voltar um pouco atrás. Talvez você pode se perguntar, mas que livro é este que foi selado com 7 selos? Bom, vamos para a resposta num livro chamado Manuscrito Release, volume 9, página 7 do Espírito de Profecia, e convido o irmão a poder assim conhecer aquilo que foi o ministério da profetisa Ellen G. White, uma profetisa para nossos dias. Diz assim no seu livro, ali, nesse livro selado, que está nas mãos de Deus, ali, em sua mão aberta, estava o livro, o rolo da história das providências de Deus, a história profética das nações e da igreja. Ali se encontravam as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes dominantes nas nações. Em linguagem simbólica, esse rolo continha a influência de cada nação, língua e pessoas, desde o início da história da Terra até o fim. Vamos sublinhar essa parte. Desde o início da história da Terra até o fim. É o que estava lá no livro selado. Portanto, este era um livro muito importante para que João tivesse assim esta revelação. E João estava a chorar muito. Ele queria que aquele livro que fosse aberto para que ele pudesse ver assim o que estava dentro daquele livro. E nós vamos ver ainda mais pela frente, no capítulo 6, o que está escrito, ou o que tem lá nesse livro selado com 7 selos. Nós vamos estudar ainda mais pela frente, quando falarmos sobre os 7 selos. Desde já, este livro que Deus está segurando na sua mão direita é o livro que tem as providências dele, é o livro que contém a autoridade dele. E ainda mais, a parte que sublinhamos, ela contém a história desde o início da humanidade. Então, para dizer que Deus segurando aquele livro, em outras palavras, Deus está a dizer que eu tenho o controle das nações. Eu conheço a história da humanidade desde o início. E aqui fica uma lição. Será que você está a deixar Deus ser o dono da sua vida? O dono da sua história? Que deixemos Deus ser, assim, o dono da nossa história. Vamos prosseguir aqui, então, com o nosso estudo. Prosseguimos agora para, ainda mais, para entendermos quem é digno de abrir o livro. Nós temos aqui alguns detalhes. O ancião que chegou para João consolando, dizendo não chores. Ele disse, quem é que pode abrir aquele livro selado? Diz aí, que o leão da tribo de Judá é a raiz de Davi, aquele que venceu. Então, quando fala de leão da tribo de Judá, você sabe dizer que leão, ele é o rei da selva. Então, o leão é símbolo de realeza ou também grandeza. E leão da tribo de Judá, essa expressão vem assim, por causa de Gênesis capítulo 49, versículo 9, onde lá Jacó, quando reuniu seus filhos, ele foi dando lá características aos seus filhos. E Judá recebeu a característica como
um leãozinho ou um leão. Então, aquele que pode abrir o livro é aquele que é leão da tribo de Judá. Quem é esse? Vamos ver ainda pela frente. Vem aqui, ainda mais, raiz de Davi. Esse que é digno de abrir o livro selado, ele é a raiz de Davi. E quando nós lemos Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, vamos ler esse texto aqui. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 11, versículo 1 até o versículo 2. Diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento de temor e de temor do Senhor. Então, viria alguém que poderia ser considerado assim a raiz de Davi, aquele que veio a partir da geração de Davi. E quem é esse? Nós ainda vamos ver pela frente. Agora veja só, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1 vai dizer aí: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, ou filho de Davi, filho de Abraão. E ainda mais também quando nós abrimos Apocalipse 22, versículo 16, aqui já então vai dar o sumário, quem é mesmo esse leão da tribo de Judá, quem é esse aqui, chamado aqui como a raiz de Davi. Apocalipse 22, versículo 16 vai dizer assim: e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então veja só, aqui está aquele que é a raiz de Davi, é Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o digno de pegar assim um livro, desatar e abrir os seus selos, revelando assim a história da humanidade, desde o tempo de Adão até os tempos, ou seja, passando pelo tempo da igreja, passando o tempo das nações e também chegando até aos nossos dias. Vamos dar ainda prosseguimento no nosso estudo para podermos ainda perceber mais coisas que Deus quer assim nos revelar. E também outra característica aqui que é dado para Jesus, ele é o vencedor. Em João capítulo 16, versículo 33, vai dizer aí: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, Jesus venceu para poder abrir assim o livro selado com sete selos. E vamos agora ver no outro texto, em Apocalipse ainda mais, capítulo 5, nós vamos prosseguir aqui para vermos este leão da tribo de Judá, também que recebe outras características. Versículo 6. E olhei, eis que estava no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus significa plenitude. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares. 7 pontas significa poderes. Ele tem a maior autoridade da história da humanidade. Nenhum rei, nenhum dominador tem autoridade como Jesus. Por isso é dito que tem 7 pontas, ou também pode dizer 7 chifres. E ainda mais também é dito que ele tem 7 olhos. 7 olhos significa plenitude. Ele vê todo o lugar, a onipresença de Deus, em outras palavras. Vamos ver no versículo 7. E veio e tomou o livro, o cordeiro, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então veja só, quando Jesus ele pegou o livro, então os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles dobraram-se em reverência e adoração ao Cordeiro, que é Jesus Cristo, de acordo com João capítulo 1, versículo 29. E ainda mais diz que eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Aqui está a razão. Por que Jesus é digno de pegar o livro e abrir os selos? Porque foste morto e com o teu sangue
compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Meus irmãos, Jesus, ele derramou seu sangue na cruz para que pudesse nos comprar, para que pudesse pagar o preço da humanidade, o preço do pecado. Então, por isso que ele é digno. Por isso que se diz que no céu não se viu ninguém, porque nenhum dos anjos entregou a vida para a humanidade. Nem na terra não existiu mais outro. Aliás, não existiu ninguém que entregou a sua vida para morrer em favor dos pecadores, a não ser Jesus Cristo. E ainda mais vai dizer aqui, versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E João diz que ele olhou e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E era o número desses anjos, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então, meus amados irmãos, nós aqui encontramos a finalização assim da visão que João teve no trono de Deus, agora em ver o Cordeiro de Deus sendo adorado também como Deus, como Pai Celestial. E é isso que nos ensina aqui uma grande coisa, uma grande lição. Jesus não foi homem qualquer. Jesus, ele é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. E, portanto, ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Não existe alguém a quem nós podemos exaltar pelo seu grande amor que demonstrou pela humanidade, a não ser Jesus Cristo também ao Pai. Eu e você somos convidados a podermos rendermos a glória, a honra e poder ao Cordeiro de Deus. João Batista, certa vez, ele disse: importa que eu possa diminuir para que ele possa crescer. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Precisamos diminuir e deixar que Jesus possa crescer, possa ser visto em nossa vida. Não possamos aparecer, mas sim permitirmos que Jesus possa aparecer em nossas vidas. Siga o Cordeiro de Deus para que você tenha a vida eterna, porque é Ele somente digno de abrir o livro selado com os 7 selos. Aceita Jesus e viverás em paz e felicidade. Deus o abençoe.